Boa noite a todos. Somos o tema 1, dificuldades na aprendizagem, fracasso escolar. Esse trabalho foi desenvolvido na disciplina Psicologia da Educação 4, ministrada pela professora doutora Cláudia Prioste. O grupo é composto pela Ângela, Bianca, Elizabeth, Giovana Lujan, Larissa, Mirella e Mônica. Os textos de referências são da Beatriz Souza, intitulado Funcionamentos Escolares e Produção Escolar e Sofrimento, e de Cláudia Prioste, Hipóteses Docente sobre o Fracasso Escolar nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Podemos constatar que os fatores que contribuem para o fracasso escolar nas escolas brasileiras são amplos e complexos. No artigo de Prioste, relata as percepções dos professores sobre a temática que atribui as causas do fracasso escolar ao aluno e às famílias, voltadas para as inaptidões dos alunos em aprender, falta de autonomia e reconhecimento dos professores e a compreensão e participação dos pais. Para Prioste, a falta de apoio aos docentes faz com que eles se sintam solitários e desenvolvam expectativas por laudos psicológicos que explicam os problemas de seus alunos. No texto de Souza, traz o funcionamento escolar e a sua produção do fracasso e sofrimento, questão de ordem políticas, educacionais e social. A escola, como as instituições em geral, é um campo de contradições e paradoxos. Nela, atuam forças que tendem a produzir fracasso e sofrimento nas pessoas que dela fazem parte. Fatores que contribuem para o fracasso escolar no Brasil. Muitos são os fatores que contribuem para a produção de professores fracassados. A implementação de políticas públicas de maneira autoritária, sem a escuta dos profissionais, sem a devida formação prévia e continuada, sem apoio e sem as mudanças estruturais básicas. As mudanças de educadores ocorrem por vários motivos, como concursos de remoção, ingresso e a licença por saúde. Essa é a que mais ocorre. Tudo isso afeta a aprendizagem e dá uma insegurança para o professor, já que não tem como promover todas as etapas de ensino dos seus alunos. Outro malefício é o vínculo entre escola-professor, professor-aluno, que é interrompido e desestabiliza o processo de organização e diminui a eficiência, tanto dos alunos como dos professores, que são obrigados a passar pela troca de escolas e de gestores. Os baixos salários. A questão salarial implica em um lado delicado e multifacetado da educação. Não é difícil encontrarmos alguém com um comentário negativo sobre o salário dos professores. Isso não é uma informação errada, e sim a realidade dos docentes brasileiros. O salário é um reconhecimento do trabalho que eles realizam em sala de aula, e na maioria das vezes não chega nem perto de todos os seus esforços. Esse não reconhecimento salarial desmotiva, e isso também se reproduz em como eles se desempenham em sala de aula. Toda essa bola de neve acarreta em greves, interpretadas por muitos como descompromisso por parte dos docentes, mas na verdade é uma forma de defender a qualidade de seu trabalho. A greve não é uma maneira que os professores e profissionais da educação gostam de fazer, mas às vezes é a única saída para melhorar. A falta de estrutura e de apoio entre professores, os diretores e coordenadores implicam em outro ponto importante, a solidão do professor, que é somada com a desqualificação social, com o seu fardo das frustrações e insucessos do dia a dia, que acaba levando toda a culpa sozinho, e quando buscam por ajuda, acabam muitas vezes taxados como incompetentes. A desqualificação dos saberes dos educadores para ensinar com qualidade, um professor deve manter-se antenado, sempre informado e atualizado. Em concordância com Souza, as condições de trabalho são fatores que pesam muito na produção das aulas de baixa qualidade, pois mexem com os saberes e a capacidade criativa de cada professor. Os fatores para com os alunos. As classes homogêneas, que são as salas divididas pelos mesmos níveis de aprendizado e ritmo igual ou semelhante dos alunos, que são diferenciadas por letras A, B, C
e adiante conforme for necessário. De fortes a médias e fracas. O abandono dos atrasados que não têm investimento pedagógico ou afetivo. A falta e troca de professores, que são várias vezes ao ano e demora para novas contratações. A pedagogia desinteressante e repetitiva, são cópias de séries extensas. Os preconceitos com o pobre e negros, são preconceitos que já vêm enraizados. E as humilhações, que são rasgar caderno, xingar, apelidar, que são constrangimentos recorrentes no dia a dia. Agora, falar um pouquinho sobre a família e o fracasso escolar. O preconceito contra as famílias pobres e pretas, os professores atribuem às famílias a maior parte do fracasso escolar. Segundo Souza, as famílias são consideradas desestruturadas, promíscuas, atingidas pelo alcoolismo e desinteressadas à vida escolar dos filhos. Esses preconceitos estão muito ligados à necessidade dos professores de encobrir sua participação no fracasso escolar dos alunos, tornando mais fácil colocar a culpa nas famílias. Assim, não precisam se sentir culpados e muito menos incompetentes. Também tem a questão da hereditariedade, onde os pais acreditam que se eles tiveram fracasso escolar, os seus filhos também terão. As reuniões escolares. As reuniões realizadas na escola são de dois tipos, uma de pais e professores e outra particular de cunho pedagógico. As reuniões entre pais e professores recebem crítica por meio dos pais, que sentem ser uma perda de tempo ou um total constrangimento. Os educadores tratam de assuntos monótonos e não chegam ao interesse verdadeiro de estarem ali, o desenvolvimento do aluno em sala de aula. Isso quando não reclamam e anunciam publicamente o mau comportamento dos alunos diante dos demais, ou seja, responsabilizam o pai e a mãe por tal ato, causando a impressão de serem incompetentes. Ações como essas impedem os pais de querer participar ativamente da vida escolar dos filhos, pois além de terem pouco espaço de fala, associam as reuniões a um local onde escutam coisas desagradáveis sobre si mesmo e os seus filhos. Bom, agora as entrevistas. O grupo desenvolveu 10 perguntas que condiz com o texto e também com o atual cenário do mundo, né, que é a pandemia. A gente entrevistou 2 professoras e a primeira professora do ensino fundamental 1, de uma escola privada, e a segunda professora é do ensino infantil fundamental 1 de uma escola pública. Bom, dessas 10 perguntas, 3 nos chamaram a atenção as respostas delas serem muito diferentes. Que há 3, que os alunos, a gente perguntou se os alunos que apresentam dificuldade nas aulas presenciais continuaram nas aulas remotas. A outra foi qual é o maior desafio que os professores vêm enfrentando. E também você se sente valorizado por seu trabalho por parte da escola e da família. A professora do ensino de escola privada, ela teve umas respostas bem positivas, né? Já a professora de ensino de escola pública, ela já bateu mais com o que diz no texto, que com as entrevistas, né, e relacionando com o texto, a gente identificou que a professora que leciona na escola pública, ela vivencia muito mais os fatores que acarreta o fracasso escolar, pois suas respostas escreveram os dados que reproduz o texto. Então, foi isso que a gente concluiu, comparando o texto com as entrevistas, que a professora de escola pública, ela acaba ficando mais de frente com o problema do que a professora de escola privada. Isso de acordo com a nossa pesquisa, que no caso foi com 2 professoras, né? Aqui nós resolvemos destacar algumas falas das professoras entrevistadas que relatam o quão difícil está sendo durante o período em que estamos passando.
Citam a falta de materiais, a disponibilidade e a falta de preparação. A maior dificuldade que encontramos é que ninguém estava preparado, estava todo mundo perdido. Tentamos fazer o máximo que conseguimos. Não tivemos nenhum respaldo na formação, diz a professora do ensino público. A professora do ensino particular relata. São algumas dificuldades e não apenas uma. A maior delas é não ver 100% do outro lado da telinha. Então não é possível saber se está sendo feita atividade ou não. A falta do toque físico também é uma dificuldade, quando se pensa na quantidade de tempo enfrentando o sistema remoto. E até mesmo os alunos que não apresentavam dificuldade em sala de aula, nas aulas remotas, a professora diz: os que não apresentavam também tiveram, e os motivos e causas são diversos. Famílias que não têm acesso à internet ou são analfabetos e não conseguem auxiliar os filhos nas atividades remotas. Na minha sala de aula, de 24 alunos, 5 participavam. Sobre os desafios, elas falam: não estávamos preparados, não temos respaldo da gestão escolar, não temos materiais para trabalhar, temos que estar quase que 24 horas à disposição no WhatsApp para auxiliar as famílias nos horários que eles podem estar disponíveis. Outra dificuldade é para com as famílias que não compreendem nossos esforços e a dificuldade em ensinar o aluno nessa modalidade, fora nossa exposição em gravar aulas. Conclusão: o fracasso escolar no Brasil e as dificuldades de aprendizagem são amplas e complexas, principalmente no ensino público. A escola está inserida dentro de uma sociedade que produz professores e alunos e pais fracassados. A despeito de possíveis preconceitos dos professores quanto às famílias e às crianças, suas explicações revelam problemas estruturais de políticas públicas imposta com pouco reconhecimento dos saberes docentes. Denunciam um mercado de apostilas e formação continuada descontextualizadas das reais necessidades das escolas públicas. Denunciam também o universo de manipulação mediática de gosto e interesse das crianças, incluindo seus familiares. Manipulação direcionada às satisfações narcisistas por meio de objetos de consumo, como forma de garantir algum sentimento de pertença e de reconhecimento social. E as famílias e alunos que vivem diariamente com os estereótipos e preconceitos que são reafirmados, seguindo uma lógica natural de que pessoas das camadas populares não são inteligentes, pois possuem pouca cultura, falam de maneira incorreta, tendem à depravação e dispõem de distúrbios afetivos. Assim, ao ouvirmos que pais são considerados desinteressados e ausentes do espaço escolar, procuramos pesquisar o processo de construção de seu afastamento e pensar maneiras de reverter tal situação, que tenham como base o respeito mútuo entre pais e professores e a possibilidade de uma escola interpessoal real. Obrigada.